Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Aqui no meu canal eu te ensino a desinflamar o seu corpo e destravar a sua queima de gordura. E eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e no episódio de hoje eu vou revelar 4 alimentos que são inflamatórios, que inflamam o seu corpo e que travam a sua queima de gordura. Mas antes de tudo, antes de eu revelar quais são esses alimentos, se você ainda não é inscrita no canal, corre lá, se inscreve agora, já toca no sininho para ficar por dentro de todas as notificações e não perder nenhum vídeo novo. E claro, se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Bom, se você tem dificuldade para emagrecer, para perder, sabe aquela barriguinha que fica, que a gente chama popularmente de pochete? Você vai lá, já fez de tudo, mas não emagrece, não perde barriga, fica sempre com aquela pochete. Isso é um indicativo de que o seu corpo está realmente inflamado. Se o seu corpo estiver inflamado, você não vai conseguir destravar a queima de gordura e não vai conseguir perder essa barriguinha aí que tanto te incomoda. E o que inflama, o que costuma inflamar o nosso corpo? Tem alguns tipos de alimentos, assim como tem os anti-inflamatórios, tem alguns alimentos que são pró-inflamatórios, ou seja, alimentos que causam inflamação no nosso corpo, que deixam o nosso corpo inflamado. E quando o nosso corpo está extremamente inflamado, essa queima de gordura não acontece, ela fica travada. Não desenvolve, entendeu? Aí você não consegue emagrecer e não consegue perder gordura, muito menos aquela pochetinha que fica te incomodando. Vou revelar aqui para você 4 alimentos que são pró-inflamatórios, que causam muita inflamação no seu corpo e que você deve evitar. E isso não significa que nunca mais você pode comer na sua vida, tá? Ninguém tá aqui para fazer terrorismo nutricional, não. Mas você deve evitar. São tipos de alimentos que devem ser consumidos eventualmente, lá uma vez ou outra, e não consumidos todos os dias, tá certo? Então vamos lá. Primeiro alimento pró-inflamatório que pode estar inflamando o seu corpo e travando a sua queima de gordura. O açúcar, e não é só o doce lá em geral, o chocolate, é aquele açucarzinho que você coloca todo dia no café, no chá. Os carboidratos à base de farinha branca também são açúcar pró-inflamatório. Por que esse açúcar ele inflama muito o nosso corpo? Porque ele aumenta a quantidade de citocinas pró-inflamatórias no nosso organismo. Isso faz com que o nosso corpo fique muito mais inflamado. Por isso que o açúcar, ele é o campeão de causar inflamação. Ele é um alimento extremamente pró-inflamatório. Carol, isso significa que nunca mais vou poder comer nenhum docinho? Não. A inflamação acontece quando você consome açúcar em excesso, não só açúcar como os outros alimentos que eu vou te falar aqui. Quando você tem uma alimentação muito rica em açúcar, é claro que o seu corpo vai inflamar, mas se você consumir uma quantidade pequena, eventualmente tá tudo certo. Segundo alimento que é extremamente pró-inflamatório e causa muita inflamação no corpo: as gorduras ruins. Se você acompanha aqui o meu conteúdo, você sabe o quanto eu falo das gorduras boas. Gorduras boas até ajudam, que são fontes de ômega 3, que nós chamamos, ajudam a desinflamar o nosso corpo. Mas as gorduras existem, além das boas, existem as ruins. E as gorduras ruins podem causar muita inflamação. Quais são essas gorduras? Os óleos vegetais em geral, aquela gordura saturada. A gordura saturada é aquela gordura que normalmente vem aparente nas carnes. E claro, a gordura trans. A gordura trans normalmente está presente em alguns alimentos, como bolachas, margarinas. Hoje até tem algumas margarinas, a maioria delas que não vem com gorduras trans, mas tem algumas que sim, tá? Algumas ainda tem gordura trans na sua composição. Então, todas essas gorduras ruins lá, os óleos vegetais, gorduras saturadas e gorduras trans causam um processo inflamatório, um grande processo inflamatório no corpo. Então, esse grupo de alimentos, assim como o açúcar, também deve ser consumido eventualmente para que não cause inflamação no corpo. Terceiro alimento que causa muita inflamação, que é super pró-inflamatório: os carboidratos à base de farinha branca. Se você acompanhou o vídeo da semana passada, eu falei muito sobre os carboidratos refinados, que são os carboidratos à base de farinha branca. O porquê que eles são inflamatórios e acabam prejudicando o nosso corpo, aumentando a inflamação. Porque esses carboidratos refinados, os carboidratos brancos, eles têm um alto índice glicêmico. O que é isso? O índice glicêmico nada mais é do que a velocidade que o açúcar do carboidrato é liberado na nossa corrente sanguínea. Ou seja, quando você come um carboidrato branco, o que acontece? Você tem um pico de insulina. E esses picos de insulina, eles são prejudiciais, eles podem causar e aumentar o processo inflamatório no nosso corpo.
Por isso que consumir carboidratos à base de farinha branca em excesso podem deixar o nosso corpo ainda mais inflamado. Quarto tipo de alimento que pode causar muita inflamação, que é pró-inflamatório, são os adoçantes artificiais. Carol, mas agora você me falou que o açúcar é inflamatório, que o adoçante é inflamatório, então eu não vou poder mais consumir nenhum dos dois? Não é isso, o problema são os excessos. Se você consumir uma quantidade pequena de açúcar, tá tudo bem. Se você consumir uma quantidade pequena de adoçante, também tá tudo bem. O problema são os excessos. Tem gente que toma café o dia inteiro com açúcar, chá com açúcar ou chá com adoçante, a quantidade muito grande. Isso vai causar uma inflamação muito grande. Esses adoçantes artificiais, eles têm na composição muitos aditivos químicos e compostos que são pró-inflamatórios e que causam essa inflamação e causam muito mal para o nosso organismo, tá? Existem 2 tipos de adoçante que entre todos são os melhores, que têm a melhor qualidade. Então, sempre que você for optar, opte por essas 2 opções, que é a estévia ou o xilitol. De todos os adoçantes que existem hoje à venda no mercado, a estévia e o xilitol são os melhores, são os que têm melhor qualidade e os que prejudicam menos o nosso organismo. Então, se você for utilizar, utilize com consciência, utilize uma quantidade pequena. Tente desviciar o seu paladar tanto com açúcar quanto o adoçante. Tente deixar com que o seu paladar se acostume sem esse doce, sem adoçante, sem o açúcar, mas isso você vai fazendo gradativamente. Não adianta chegar do dia para noite lá, tô acostumada a tomar muito açúcar, muito adoçante, do dia para noite querer parar com tudo, porque realmente não vai funcionar. Vá reduzindo aos poucos, gradativamente, vai diminuindo a frequência que você toma, dia sim, dia não, diminuir a quantidade. Isso vai fazer com que o seu paladar acostume com menos doce e aí, consequentemente, você vai diminuindo o consumo e deixando o seu corpo menos inflamatório, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários para mim se você está consumindo em excesso esses alimentos pró-inflamatórios. E já que eu trouxe esse vídeo mostrando os principais alimentos pró-inflamatórios, no vídeo da nossa próxima semana eu vou trazer alguns alimentos que são anti-inflamatórios, porque daí, além de você evitar os pró-inflamatórios, você vai ter opções de anti-inflamatórios que vão te ajudar muito nesse processo. Então eu te espero na próxima semana.